Programa Vale Tudo, trazendo hoje, então, os amigos aqui do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, os amigos que vêm, sempre trazerem muitas informações para vocês. E hoje, nós estamos aí com o professor Giovanni de Freitas Cerce, ele que é engenheiro civil, mas é interessante, Vou chamá-lo de Giovanni, se me permite. Okay. Giovanni, primeiramente, bom dia, prazer tê-lo aqui na nossa programação. É importante a vinda dos senhores aqui, porque quando os senhores trazem assuntos diversos que vêm falar sobre a conscienciologia, a projeciologia, uma repercussão muito grande aí para os nossos ouvintes. Bom dia, Giovanni. Bom dia a todos, bom dia a você, aos ouvintes. É o maior prazer estar aqui com vocês para trocar ideias. Estamos aqui à disposição para tirar todas as dúvidas que vocês têm, ok? Tá certo, Giovanni. Giovanni, nós sempre falamos que o Instituto, os senhores sempre são voluntários do Instituto, Então, nós vemos aí essa preocupação dos senhores em trazer esse conhecimento para toda essa população, aonde é levada essas palestras do Instituto, de trazer esse conhecimento e essa importância. Mas é sempre importante, Giovanni, nós falarmos aí para os nossos ouvintes o que é o IIPC e qual a sua proposta. Ok. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. O Instituto estuda de forma científica a questão da projeção da consciência, do desdobramento astral, que todo mundo já ouviu falar, E é a conscienciologia, é o estudo da consciência que somos nós. Então, o Instituto, ele tem por meta fazer essa abordagem, esse estudo, para que todos possam fazer o autoconhecimento. O autoconhecimento é fundamental para nós, para o nosso entendimento do dia a dia, por que nós viemos para cá, o que nós temos que fazer. E a projeção da consciência, que é um dos itens que a gente estuda bastante, é a ferramenta básica para fazer o autoconhecimento. Giovanni, esse autoconhecimento é evidente que ajuda também a auxiliar outras pessoas, Giovanni? Ok, você veja, nós estamos aqui para evoluir. Tanto é que tem a coragem para a evolução, O que é a evolução? As pessoas pensam assim da primeira forma, eu vou evoluir, primeiro eu vou ter que ter um carro bom, vou ter dinheiro no bolso e tudo mais. Mas não é só isso, nós não viemos só para isso. Nós viemos aqui para um propósito. E a forma de a gente saber qual é esse propósito é a questão mais fundamental da gente. Porque a partir do momento que quando nós estamos vivendo e a gente tem um rumo, tem uma certeza de que aquilo que a gente está fazendo está proativo, está dentro daquilo que a gente está programado para a gente fazer aqui, a gente se torna mais tranquilo, mais confiante. A partir do momento que a gente não tem essa confiança, que não tem essa tranquilidade, aí vem as doenças, vem o mal-estar, vem as brigas. É isso que acontece. Então, a evolução, a gente precisa saber o porquê que nós estamos aqui, por que nós temos que evoluir, se é que temos que evoluir. Essas perguntas são perguntas que deixam a gente assim sempre angustiado. Por isso que vem as depressões, vem aquelas angústias. Ou seja, a partir do momento que a gente vai em busca do que nós estamos, por que nós estamos aqui e o que temos que fazer, por que nós temos que evoluir, aí vem a calma, vem a tranquilidade. E é por isso que a gente sai de Curitiba, vem para as outras cidades, mostrar às pessoas que queiram, que têm essa vontade de saber o que nós estamos fazendo, o que eu tenho que fazer para evoluir melhor. Nós temos aqui ferramentas, nós temos cursos, temos diálogos, palestras, exatamente para transmitir o conhecimento que a gente tem, para que as pessoas também possam sentir aquilo que a gente sente. É um bem-estar, a confiança. Por isso que nós fazemos essas viagens exatamente para mostrar para as pessoas. Por isso que fica o convite de vocês virem e perguntarem para nós tudo que vocês queiram de tirar dúvida e tudo mais, ok? Giovanni, eu vejo aqui, além de professor do Instituto, você é engenheiro civil também. E é um trabalho voluntário esse do Instituto que os senhores fazem, Como o Giovanni se encaixou, e inseriu aí nesse trabalho, belo trabalho, que vocês estão realmente de parabéns, dentro do Instituto? Veja, eu sou engenheiro civil. A minha área é construção civil.
Então, o dia a dia de ir na obra, conversar com o servente, conversar com o pedreiro, com outros engenheiros, com técnicos. E o canteiro de obra é um canteiro bastante intenso de atividades, né? E a partir do momento que nós estamos fazendo uma atividade de construção, o mais importante, além da própria segurança da obra e tudo mais, tem a questão do interrelacionamento humano, com as pessoas. Desde antes de eu conhecer a Conscienciologia, eu sempre tinha essa característica, né, de entrar numa obra, muitas vezes ela já tinha sido começada e monte de conflitos, né? Conflito para todo lado. E muitas vezes por besteiras. Por exemplo, o mestre que não vai com a cara do servente, ou o servente que não vai com a cara do pedreiro. Aí o que acontece? Existem brigas, aí um faz uma sacanagem lá, né? Exatamente para que a obra não vá bem, por um problema que, de repente, o mestre não deu bom dia para o servente e vice-versa. Por questões assim humanas, né? Que pode ser administrável da melhor maneira, mas no final, lá na entrega das obras, as pessoas que entram nos imóveis para morar, um monte de defeitos às construções e tudo mais. Ou seja, esse dia a dia, eu estou falando como um engenheiro civil, né, nesse campo de obras. A gente começou a perceber o quanto é importante o relacionamento humano. Quanta defasagem energética a gente disponibilizou exatamente para administrar a angústia humana. E assim foi. Teve uma época que eu me defasava energeticamente, vinha doenças e tudo mais, exatamente porque a gente não entendia a questão das energias, né? Foi passando o tempo, os anos, daí eu vim e conheci a Conscienciologia. Olhando, verificando, experienciando, usando as ferramentas que o Instituto proporcionou para nós, nós conseguimos aí, então, fazer o nosso trabalho com mais propriedade, muito mais assistência, porque nós começamos a nos conhecer, ver as nossas potencialidades energéticas, para promover um melhor entendimento nas obras. Então, você veja quanta assistência a gente pôde proporcionar. Hoje nós podemos ir em uma obra ou outra, com as nossas energias, poder fazer o melhor para todos. Ou seja, é uma forma de a gente poder evoluir, porque a evolução passa pela assistência, passa para a autoassistência e depois a heteroassistência. O que seria isso? Vamos lá, vamos ver um caso. Nós precisamos assistir os outros, ajudar os outros. Isso é evolução. Mas como é que a gente vai assistir, ajudar os outros, se a gente não se conhece? Se a gente não dá um time para a gente fazer o autoconhecimento, para a gente se tornar melhor, para a gente ter a pacificação íntima, para a gente ser feliz, para daí então passar toda essa condição para os outros. Daí você vai dizer, mas tem pessoas que estão doentes, que têm um monte de problema e mesmo assim ajudam. Mas o que é melhor? Você estar bem com você mesmo para poder ajudar mais ainda todo mundo? Por isso que nós do Instituto, nós temos assim as práticas, as técnicas, para que as pessoas comecem a experienciar por elas mesmas, para saber como é que elas funcionam, o que elas precisam fazer para melhorar, o que elas precisam fazer para ter a pacificação íntima, de ter a certeza de que aquilo que ela está fazendo durante a vida, ela está se sentindo bem. Isso é evolução. Parte da gente para os outros. É interessante a explicação, Giovanni. E isso, o senhor deu um exemplo do trabalho, né? Mas isso se cabe também até dentro da própria família, também no dia a dia, né, Giovanni? Em qualquer lugar, na família, até dentro de um ônibus, dentro de um avião, dentro de uma rádio,
Em qualquer lugar que você esteja, tem o relacionamento humano. Exato. Tem pessoas que dizem, mas tem um monge tibetano que está lá no meio, em cima do morro, lá, está sozinho, está fazendo suas meditações, mas então ele está sozinho, ele não está fazendo, de repente, assistência. Muito pelo contrário, nós nunca estamos sozinhos, porque tem um intrafísico, é a nossa dimensão que nós estamos vivendo hoje, e tem o extrafísico que está junto. Ou seja, tem consciências que estão com a gente o tempo todo. Mesmo que você, com o seu corpo, esteja sozinho dentro de uma sala trancada, dentro dessa sala, em média, nós temos 9 consciências. Isso é uma estatística que a conscienciologia tira com as várias experiências fora do corpo que as pessoas observaram, que em média, cada pessoa, cada ser humano, cada consciência tem 9 que acompanham. Então você dizer, eu vou me isolar do mundo, eu vou ficar trancado e ninguém mais me tira daqui, eu vou ficar sozinho. Não, você nunca vai ficar sozinho. Você vai estar sempre dando algum exemplo para alguém. E se você estiver dentro de uma sala, trancado sozinho, os seus pensamentos, eles vão estar abertos à multidimensionalidade. Se você estiver pensando mal de alguém, as consciências que estão junto com você, eles estão sugando aquele pensamento mal. E ainda assim você está fazendo mal para aquela pessoa que esteja do outro lado do planeta. Porque as energias não têm tempo e espaço. Por isso que é muito importante a gente focar na gente, nos nossos pensamentos, saber, puxa, mas eu estou pensando uma coisa tão que não está legal, mas isso não é meu, eu não sou assim, por que eu estou pensando dessa forma? Observar que nós temos companhias. Será que são essas companhias que estão jogando energia, estão jogando dentro da nossa mente, do nosso cérebro, essas ideias? E isso faz uma mudança drástica na nossa vida. A gente passa de um inferno para o céu. Dentro daquilo que você está no dia a dia mal, pensando negativo, e se você começa a se perceber, se dizer, poxa, mas isso não está legal, isso não é meu, e começa a pensar positivamente, ao mesmo tempo você vai estar já fazendo assistência só nesse movimento de pensar positivo, no momento que você está pensando negativo. Já aí você está fazendo uma assistência, você já está evoluindo. Tá certo, Giovanni. Interessante as explicações. O programa Vale Tudo, sempre em nome da Servitral e também da Lubrifil. Nós estamos aí com o professor Giovanni de Freitas Cerci, professor do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, engenheiro civil e também voluntário aí do Instituto para Palestras, etc. Bem, voltando agora ao nosso bate-papo que nós iniciamos, Giovanni, o senhor poderia explicar as ciências da projeciologia e conscienciologia, que eu acredito que vai ser muito importante. O senhor já deu algum parecer, mas sempre é bom a gente aprofundar um pouquinho mais. Ok. A ferramenta número 1 para o autoconhecimento é a projeção da consciência. Como falo, projeção, desdobramento astral. Ou seja, a projeciologia é o estudo da projeção. Dentro desse estudo da projetabilidade, nós temos várias técnicas, né, que são ministrados nos cursos. Tem livros também, tem pessoas que são autodidatas, que podem também acessar a internet. Tem alguns livros que está lá na grade que é gratuito. Você pode acessar gratuitamente, você pode fazer a tua experiência. Mas o melhor, com mais eficácia, de repente vocês participarem de um curso, né, que a gente vai proporcionar provavelmente ainda esse ano aqui em União da Vitória, né? E fica o convite para vocês. Ou seja, a projeciologia é o estudo da projeção da consciência. Daí você vai dizer, mas é uma forma pronta, eu chego lá e vou aplicar aquilo ali, vai me acontecer imediatamente. E não é assim. É que nem andar de bicicleta. Quando você está criança, você vai na bicicleta e você vai começando com a rodinha, de repente você vai dar uma caidinha ali e tudo mais. Ou seja, é a persistência. Ou seja, as técnicas que você vai usando, você vai utilizando o tempo todo. E aquilo que você sentir
você vai sentir por você mesmo. Ou seja, não vai, por exemplo, o professor Giovanni não vai dizer para você, ó, você teve essa projeção, aconteceu isso, e você vai acreditar. Não. Não vai adiantar nada. Eu posso falar isso para você, mas você não deve acreditar. Tanto é que no Instituto temos lá o princípio da descrença. Não acredite em nada que nós estamos informando. Tenha as suas próprias experiências. Porque não adianta a gente passar para você o que está acontecendo para você. Você sabe o que você sente. Você sabe o que você sabe. Vamos dar um exemplo. Sempre alguém pergunta assim, mas como é que vocês provam que existe essa projeção? Como é que você me prove que o fenômeno existe? Ok. No paradigma consciencial, tem a forma de ver as coisas, tem lá que é a autoexperimentação. Porque, vamos fazer o seguinte, eu faço uma pergunta, você tem filhos? A pessoa vai lá e diz, sim, tenho. Você ama seu filho? Ele vai dizer, sim, eu amo, sim. Por que não iria amar, né? Aí eu pergunto, a terceira pergunta, então me prove que você ama seu filho. Daí a pessoa fica parada, daí ele diz, um exemplo. Eu amo meu filho porque eu dou de comer ele todos os dias e nunca faltou, até hoje não faltou. Daí eu respondo, ok, mas ainda você não me provou o teu sentimento de amor do seu filho. Porque você pode fazer esse tipo de coisa para várias pessoas e dizer que você ama todo mundo. Então não me provou nada. Aí a pessoa para e pensa, puxa vida, realmente é um pouco difícil a gente passar o que nós sabemos e o que nós sentimos. Não tem como. Você pode dizer o que for, até dizer, eu vou me matar na sua frente. Eu vou pegar esse revólver e dar um tiro na cabeça. Eu vou dizer, você pode fazer isso, faça. Mas se você fizer, também você não vai me provar nada que você ama. Só porque você disse que ia fazer isso e fez, mesmo assim, não me prova isso. Por isso que a projeciologia, a projeção da consciência, isso é individual. Você vai fazer essa ferramenta, você vai utilizar essa ferramenta para fazer as suas experiências. E uma vez que você tem essa projeção consciente, lúcida, e só você sabe porque você fez, muda imediatamente a sua visão de vida. Aí você vai ver, eu tenho muita coisa para fazer aqui. Por isso que muitas pessoas se assustam com isso, não querem nem ouvir falar, porque o medo e a coragem evolutiva daquela consciência, naquele momento, ainda não está preparada para isso. Mas quem tiver preparado, quem tiver com um pouquinho de coragem para poder entender, querer entender, saber um pouquinho mais, nós estamos aqui à disposição. E é interessante, né, professor Giovanni, que a projeciologia, cada pessoa é uma maneira diferente, né? Principalmente do ser e do pensar e ser, né? Veja, a consciência, ela é única. Ela já viveu várias vidas, milhares de vidas, e vão viver outras tantas. A consciência, ela vai se moldando ao longo da existência. Ela vai evoluindo. Por exemplo, hoje eu sou Giovanni, engenheiro civil, eu tenho minhas atribuições, os meus atributos conscienciais. Se hoje de noite eu vier a dessomar, ou seja, eu vier morrer, vou passar para outro plano, né? Para outra dimensão. Hoje, quando isso acontecer, eu vou continuar sendo a consciência Giovanni. Eu não vou mudar. Ou seja, no extrafísico, digamos amanhã, eu ainda vou continuar com as mesmas mazelas, com as mesmas coisas boas e ruins que eu estou agora. Eu não vou mudar. Porque muitas pessoas pensam, puxa, a hora que eu falecer, que eu morrer, eu vou me tornar mais leve, mais tranquilo, mais sereno, mais feliz, né? Porque eu vou estar lá em companhia com outros seres e tudo mais. A nossa experiência diz que não.
Nós vamos continuar exatamente como nós somos, com as nossas mazelas ou com as nossas virtudes. Não vai mudar nada. Porque nós estamos aqui nessa dimensão para aprender. E é aqui que nós fazemos as alavancagens, as reciclagens. Lá, nós continuamos sendo sempre a última versão. Aquilo que nós estamos aqui. Bem, Giovanni, o senhor falou em paradigma consciencial. O paradigma consciencial, ele tem relação com essas ciências que o senhor explicou agora? Ok, vamos entender o que é paradigma. O que é paradigma? É a forma de a gente ver o mundo, por exemplo. Você está na sua casa, por exemplo, agora, nos ouvindo. Você está do lado de um rádio, dentro de um carro, dentro do seu quarto, da sua sala. Observem, façam esse teste. Vejam o que vocês estão vendo agora. Digamos que vocês estejam aí na sala. O que vocês estão vendo na sua sala? Vocês estão vendo uma parede, um teto, vocês estão vendo uma televisão ali, ligado, desligado, uma mesa, vocês estão vendo isso? Então é a forma de vocês verem o mundo agora, vocês não estão vendo isso agora? O paradigma consciencial é uma forma, não vou dizer assim diferente, vamos dizer, é diferente daquilo que você está vendo, por exemplo, dentro da sua sala. O paradigma consciencial é uma forma diferente de ver a sua sala, por exemplo. Dentro da sua sala, com certeza, tem outras consciências aí dentro, junto com você. Aí você vai me dizer, não, eu estou sozinho. Não. Dentro da sua sala, tem outras consciências. E outras consciências que não estão com o corpo físico. Mas são consciências. Ou seja, o paradigma consciencial é uma forma diferente de ver. Ou seja, é a forma de você ver melhor. Ou é a forma real de você ver. Porque até então as pessoas dizem, não, o real é aqui, é a matéria. Se você está me dizendo que tem coisa além da matéria e que eu posso ver, aí eu fico nervoso. Eu não quero. Então eu não quero saber desse paradigma. Ou tem outras pessoas que querem, né? Eu quero saber o que é esse paradigma. Eu quero ver o mundo diferente. Eu quero ver o mundo real. Se você tem essa coragem evolutiva para fazer, venha para o Instituto Internacional. Nós temos as ferramentas para você poder experienciar isso. Bem, o senhor falou, hoje o tema que o senhor nos trouxe é coragem para evoluir. Giovanni, sob qual enfoque você nos trouxe esse tema aí, coragem para evoluir? Ok. Coragem, todo mundo sabe o que é coragem, né? Eu sou corajoso, eu sei que estou fazendo uma besteira, mas eu sei que eu quero fazer essa besteira e vou e faço. É uma coragem, né? Como tem coragem negativa, você também tem a coragem positiva, né? Certo. Dentro da linha da coragem positiva, nós vamos agora saber o que é a evolução. As pessoas dizem, puxa, o que é a evolução? Tem uns que acham que é só ganhar um carro novo. Eu nunca tive um carro novo, um carro zero, eu quero ter meu carro zero antes de morrer. Os bens materiais. Os bens materiais aí seria para essas pessoas a evolução. Eu consegui fazer uma família, consegui uma casa na praia e tudo mais, e acha que tá ótimo. Só que chega no final da vida, ou no meio dela, quando vai dormir, ou quando para pensar, sente lá no fundo que não tá legal. Mesmo tendo um carro de 0 quilômetro. Acabou de comprar. Tá eufórico. Chega à noite, dá um desespero. O que é a evolução? Dentro do paradigma consciencial. Primeiro, você só evolui se você tem a condição de fazer assistência. De fazer autoajuda e heteroajuda. Você só consegue evoluir fazendo assistência. Ajudar as outras consciências. Porque ninguém evolui sozinho. De que maneira, professor Giovanni? Aí que vem a coragem da evolução. Coragem para evoluir. É fazer o autoconhecimento. Saber como é que a pessoa, como é que eu, Giovanni, funciono. O que eu estou fazendo aqui? Você está tendo essa informação de que só nós evoluímos, nós não evoluímos sozinhos, a gente só evolui em grupo? O que eu posso fazer para a minha família? As pessoas que estão do meu lado, no meu trabalho,
quem são as pessoas que estão do meu lado. Olha, eu não estou falando do outro lado do planeta, não. Ou aqui, em outra cidade próxima. Dentro da sua casa, dentro do teu trabalho. Eu garanto que a maioria que estão nos ouvindo tem a pessoa que está do seu lado agora. Tem algumas rusgas. Tem alguns probleminhas que precisam ser resolvidos. Vocês não concordam? Certo. É ali que começa a evolução. Nós temos que atender essas pessoas. Temos que esquecer da gente naquele momento para fazer assistência. Ver o que a outra pessoa que está ali do nosso lado precisa. O que eu estou fazendo para que ela fique melhor? Eu fico brigando com essa pessoa o tempo todo. Eu fico louco da vida com ela. Mas o que eu estou fazendo para que ela fique melhor e para que eu venha e fique melhor ainda? As pessoas não pensam nisso. Nós precisamos ver a evolução está do nosso lado, está dentro da gente. A evolução não está lá, está aqui. Por isso que o autoconhecimento é fundamental para saber quais as nossas potencialidades, quais são os nossos traços, os defeitos que a gente tem, para poder seguir em frente. Isso dá um estresse na gente. Porque a gente não quer admitir, pô, eu sou invejoso? Não, eu não sou invejoso. Espera aí. Mas espera aí. Não, eu sou sim. Lá no fundo, eu digo, eu fico brabo, mas eu sou um pouquinho invejoso. Isso faz mal a mim e às outras pessoas, porque eu fico pensionizando isso. E o pensene é pensamento, sentimento e energia, que é indissociável. A gente passa para essa outra pessoa essa inveja, essa questão negativa, e a gente está prejudicando ela. Mas, Giovanni, um exemplo, a pessoa, às vezes você procura tentar, de uma maneira, da maneira, cada um da sua, né, ajudar certas pessoas e aquelas pessoas não aceitam essa tal de ajuda. O que deve ser feito? O livre-arbítrio, né? Cada um tem o direito de fazer coisas positivas e tem o direito de fazer coisas negativas. Nós temos que entender isso. Agora se diz assim, tá, eu estou ouvindo essas informações agora, eu vou olhar para o lado de uma pessoa e vou dizer, você realmente está fazendo coisa besteira, eu não quero mais ficar com você. Já que você só faz besteira, pode ir embora, não quero mais ficar com você. Está errado. Primeira coisa que nós temos que fazer, nós estamos num lugar, a pessoa ao lado não está legal, as energias não estão legais, o que eu tenho que fazer? Primeiro, vamos olhar nós mesmos, vamos nos melhorar. Ver o que eu tenho que fazer. Primeiro, para a gente poder dar o exemplo. Então, veja, são processos. Primeiro processo, autoconhecimento. Segundo ponto, ver as coisas que você precisa melhorar. Terceiro, dar exemplo dessa melhora para essa pessoa. Depois que você atingiu o seu exemplo e passou o seu exemplo de atitudes para essa pessoa, você vai observar. Se ela vai observar a tua mudança. Isso aí na hora. E se ela observar a sua mudança, que você melhorou e está querendo ajudar, e ela ainda continua naquele padrão, é porque ela quer. Aí você está tranquilo para saber o que fazer. Porque você fez a tua parte. Você fez a sua parte. Certo. E a sua parte é dar o exemplo. Por isso que isso não é imediato. Você está com uma pessoa do lado, hoje eu vou tomar a decisão. Eu vou embora de casa. Está errado. Primeiro, faça o autoconhecimento. Dê o exemplo da sua melhora. E verificar se essa pessoa, com o seu exemplo, ela vai melhorar junto. Esteja disponível, faça as coisas para ela. Faça tudo. Agora, se ela chegar num certo momento e ela não tiver interesse de mudar de patamar, aí você está liberado. Você vai poder fazer o que você quiser. Mas antes disso, é meio complicado. Professor Giovanni, o senhor falou bioenergia, né? O conceito de bioenergia e as influências das bioenergias em nossa coragem, eu gostaria que o senhor explicasse sobre isso, professor. Ok, bioenergia. Vamos lá, vamos usar sempre a lógica, pessoal.
Se alguma coisa que eu esteja falando aqui não soar lógico, vocês têm o direito de fazer as perguntas aí, tá? Depois nós respondemos. Vamos lá, vamos usar a lógica. Nós somos consciências. Estamos utilizando esse veículo de manifestação que é o nosso corpo humano. Observe a sua mão. Digamos que você tenha a visão do super-homem. Vocês observem o dedo da sua mão. E com a visão do super-homem, aquela potência toda, observem que você está vendo uma pele, né? O seu dedo tem uma pele, e por trás dessa pele, o que você tem? Bom, se eu tiver essa visão de super-homem, atrás dessa pele vai ter um sangue, vai ter um músculo, vai ter um osso. Mas se você for com a tua visão de super-homem, chegando até o amiúde dentro do teu dedo, você não vai ver elétrons, vai ver os átomos, como a gente aprendeu lá na escola, que tem os microscópios, tem o microscópio eletrônico que você consegue ver até elétrons, né? Ou seja, o nosso soma basicamente é energia. Tudo aquilo que a gente está vendo, o piso, a cadeira, a mesa que você está vendo dentro dessa sala, é tudo energia, mais condensada, mas é energia. A nossa consciência, ela manipula energia, ela utiliza essa energia que é o nosso soma para se manifestar. Por isso que as bioenergias precisam ser vistas. Porque se nós somos conscientes e utilizamos essa energia que é o nosso corpo, nós podemos fazer uma potencialização das nossas energias e com um pensamento positivo e negativo mudar a nossa realidade. Quer dizer, mas espera aí, você é mago para fazer isso? É um feiticeiro, bruxo? Não, isso é a realidade. Nós conseguimos sim mudar a nossa realidade. Tem pessoas que conseguem mudar a realidade material. Tem pessoas que podem fazer fenômenos físicos com a vontade, utilizando a energia do nosso soma. Potencializa. Vocês já ouviram falar, muitos já viram isso. Só que as pessoas são telespectadoras do fenômeno. Não adianta nada. É como a gente for num filme. A gente vai lá ver uma pessoa, digamos o engenheiro Giovanni aqui que estava falando para vocês. Chegue na frente de vocês e faça um fenômeno físico. E daí? Vocês vão estar observando. Muitas vezes vocês vão dizer, puxa, eu vi aquilo, mas parece que foi um efeito, acho que ele está enganando. Quer dizer, não adianta nada. Faça você mesmos. Faça você o fenômeno. É só fazer, é só você ter vontade. Aí você vai começar a ver a importância, né, da parte das energias, as bioenergias. Você pode promover um acidente para uma pessoa a milhares de quilômetros de distância com um pensamento negativo. Você pensar para aquela pessoa ter um acidente naquela moto que ele está andando a 300 quilômetros de distância, aquela pessoa pode sim ter o acidente. Ele pode vir a morrer com o seu pensamento. Fazem ideia da questão do grupo karma? Da interprisão grupo kármica que você vai ter e que vai ter que resgatar ainda nessa vida ou nas outras? É muito sério isso, pessoal. Isso daí interfere na nossa evolução. Você ficar amarrado, sem entender essas bioenergias, sem esses pensamentos negativos que vocês ainda podem ter aí, agora, por exemplo, pensamento negativo, isso irradia imediatamente para todo mundo, as consciências que estão ao seu lado. Por isso que a bioenergia precisa ser vista com muito cuidado e com muita atenção. Programa Vale Tudo, sempre em nome da Servitral e também da Lubrifil. Estamos hoje com a presença do professor Giovanni de Freitas Cerce, professor do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, engenheiro civil, e vem aí fazer essa bate-papo conosco aqui dentro da programação Vale Tudo, trazendo aí como tema Coragem para Evoluir, que nós já conversamos a respeito, mas nós temos muita coisa ainda para conversar. É interessante, professor, como o senhor já colocou essas situações, e falando ainda dentro da coragem, professor, mesmo a pessoa tendo coragem,
ela pode sentir dificuldade em concretizar os planos? Ok. Aí que nós já falamos aí, né? Exato. Olha essa coragem. Que coragem é essa que você está tendo? Porque a partir do momento que nós temos uma coragem, nós estamos potencializando uma energia muito grande. A coragem que você pode ter pode resultar em uma situação positiva ou negativa. Que coragem? Você está entendendo qual é a coragem que você está tendo agora? Primeiro, saber a coragem. Vamos usar a nossa coragem positivamente? A coragem de dizer, poxa, eu não sou, eu tenho um monte de problema. Eu não sou tão bom como gostaria. Eu admito sim que eu não sou uma pessoa legal. Eu admito sim que eu engano todo mundo. Eu admito sim que eu não tenho cosmoética. Eu não tenho ética. Só esse movimento de ter a coragem de admitir que você não é uma pessoa legal, com certeza vai ter uma consciência extrafísica, com lucidez, que vai ficar já imediatamente, instantaneamente ao seu lado agora, dizendo, ué, o que o Giovanni aqui está admitindo que ele não é tão bom assim? Poxa, será que ele está querendo melhorar? Exatamente nesse momento vai ter uma consciência do seu lado para ver o que você está fazendo. Porque abriu uma luzinha em cima da sua cabeça que está iluminando o cosmos. Uma luzinha. Daí a consciência vai ali e diz, opa, ali o Giovanni está tendo uma coragem até de admitir que ele não é tão legal assim. Será que ele está querendo melhorar? Aí você já vai ter algum suporte. Como vai ter aquelas pessoas que estão ao seu lado, dizendo, opa, o Giovanni está pensando uma coisa que não está legal aí não, eu quero que ele fique no padrão. E vai ter outras consciências tantos, dizendo, falando no seu ouvido, não, Giovanni, fique na tua, não pense nisso, é bobagem, besteira, fique do jeito que está. Sabe por que acontece isso? Porque eles querem sugar a sua energia exatamente da situação que você está. Você é uma pessoa má, que tem um monte de problema, e eles querem que você fique assim desse jeito. Aí você tem a coragem. De qual lado você quer ficar? Do lado da consciência que vai querer saber o que você quer fazer para melhorar? Ou daquelas outras consciências que já vêm há vidas e vidas ao seu lado, querendo que você fique da mesma forma? Professor Giovanni, vocês classificam 2 tipos de coragem, né? Nós temos aí a coragem débil e a coragem inquebrantável. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito. Ok, aquela débil, né? Aquela que, digamos, vamos ver que durante a entrevista aqui, nesse horário que vocês estão nos ouvindo, vocês têm a coragem. Não. Tem razão aquilo que eu estou ouvindo. Eu quero fazer. Eu quero melhorar, eu quero ter essa coragem agora. Só que daqui a pouco, até o final dessa entrevista, ou quando terminar a nossa entrevista, vai se levantar e vem aquela ideia, né? Ah, não ainda é para mim, vamos lá. Não, daí alguém já chama do lado, já o vizinho vai lá e já começa a gritar lá, ô fulano, ô vizinho, não trouxe a carne ainda, vai já dar uma bronca no cara, daí você já sai, a tua coragem já era. Ou seja, a coragem inquebrantável é aquela, eu resolvi e nada fará me mudar. Vai fazer uma bela assistência para você e as consciências que estão ao seu lado. Faça essa experiência, tenha essa coragem, mude seu pensamento, procure melhorar. Vocês vão ver imediatamente algumas repercussões. É bem legal. Para quem tem sensibilidade, vocês vão ver as coisas que acontecem à sua volta, dentro da sua casa. Professor Giovanni, e quais as características da coragem débil? É aquela que você faz da parte negativa, por exemplo. A coragem que
que não é legal. Aqui é uma coisa que vai comprometer você e as outras pessoas. É aquela que não se sustenta. É aquela que você tem uma coragem de fazer uma coisa, começa a fazer aquela coisa que você teve a coragem, vê que não é legal e ainda continua. Né? Com aquela mesma coragem fazendo só besteira. Você é uma débil, é negativa. É uma que pode promover um fato muito negativo ou nada. Certo. É aquela, eu tenho coragem de não comer mais massa, eu tenho que reduzir o carboidrato. Eu tenho coragem e vou fazer isso. Aí chega lá e come. Um pouquinho mais. Mas agora eu ainda tenho coragem. Eu vou. Daí chega no outro minuto, eu vou comer mais uma bolachinha. Então é a coragem débil, aquela que não se sustenta. E a característica da coragem inquebrantável, que nem o senhor falou, a coragem firme, vamos assim dizer. Muitas vezes você pode escolher. Porque durante a vida, como nós vivemos várias vidas, nós podemos passar vidas e vidas com aquela vidinha que a gente acha que tá normal, mas sempre está com defasagem, com doença e tudo mais. Só que vai chegar um certo momento que a pessoa não aguenta mais. Ela acha que aquilo era normal, mas ela não aguenta mais. Porque alguma coisa diz para ela que tem que mudar. Ou seja, a coragem inquebrantável pode fazer pela vontade instantânea da pessoa querer mudar, ou ela advém de uma situação tão crítica que chega ao fundo do poço. Além do fundo do poço, aí ela não tem outra alternativa. Ela tem que fazer alguma coisa, porque ela não consegue mais mesmo. Aí vem a coragem inquebrantável. Aí a pessoa, de tanto sofrimento, de tanta desgraça, de tanto mal-estar, ela chega a um certo momento dessa vida, da outra, porque um dia vai acontecer, uma vida vai acontecer, pode ter certeza, de ter essa vontade, ok? Inquebrantável. E o senhor teria dica, professor, do que a pessoa poderia fazer aí para conseguir essa coragem firme, vamos assim dizer, ou inquebrantável, como queira? É uma opção. Sempre é bom, né, professor? É uma opção da pessoa, porque essa coragem quebrantável uma hora vai vir. É uma questão da inteligência evolutiva, né? É um outro tema também. É de você ser inteligente e dizer, puxa vida, eu quero ter essa vontade. Eu sei que eu estou me enganando. Se você já tem essa condição de saber que eu estou me enganando e quero mudar, eu quero experimentar o autoconhecimento, então eu vou em frente. Isso faz parte da vontade, da inteligência da pessoa. Se ela tiver a vontade e ter inteligência de que isso tem lógica, primeiro vejam, pessoal, não acredita no que eu estou falando. Vê se isso faz algum sentido. Se tiver algum senso de lógica, o convite, tenha essa coragem. Como a gente teve desde 2005, quando nós conhecemos a Conscienciologia, eu tive a coragem de dizer, eu quero ver isso, eu quero ver, estão falando das ferramentas, eu quero ver essas ferramentas, tem várias ferramentas, essa funciona, essa mais ou menos, essa funcionou. É isso. É ir chegar lá e usar as ferramentas para saber se aquilo que está sendo informado aqui é verdadeiro. Eu quero saber por mim mesmo, não quero mais que ninguém me fale, eu vou atrás. Essa é a coragem, essa é a proposta. Professor, e traços, quais seriam esses traços pessoais que podem ser mais úteis na atuação firme da coragem? A parte dos traços da pessoa? Exatamente. Você veja, qualquer pessoa pode ter a condição de ter a coragem. Aquela pessoa forte, atleta, malha ferro, tem assim uma resistência para fazer um jogo de futebol, de chegar, fazer e tudo mais.
Só que essa mesma pessoa, vamos colocar na nossa ideia essa pessoa, ela tem uma defasagem sentimental. Uma pessoa com 2 metros de altura, forte para danar. Quem é que já não viu essa mesma pessoa se definhar, entrar num processo de doença por causa de um amor não correspondido? Briga, pode até matar alguém por causa de uma coisa dessa. Né? Tem uma energia muito forte, né? Mas ela sucumbe. Ou aquela pessoa franzina, vocês já viram na rua uma pessoa franzina ou dentro de um ônibus, que você observa ela, né? Só que ela tem uma energia tão maravilhosa que você olha para aquela pessoa, você nem observa se o nariz dela é grande ou... Não. A energia de uma pessoa franzina é tão maravilhosa que você quer ficar do lado dela o tempo todo. Ou seja, qualquer pessoa, não é pela aparência, né, que você vai dizer que tem coragem ou não. É a consciência. Não é a aparência, mas é a questão energética dela, é a questão evolutiva dela. Tem pessoas que vêm oligofrênicas, ou seja, com um problema sério de nascença genética. Só que ela vem com uma energia consciencial tão evoluída que tem pessoas que ficam bem do lado dessas pessoas que são até com problemas de fisionomia, né? de soma, de corpo. Ou seja, a consciência, ela é única. Se a consciência tem a vontade de ter essa coragem, não importa nível social, não importa se tem carro, se não tem, não importa se ela é transeúnte qualquer, ou morador de rua, a consciência, qualquer um de nós, qualquer um, em qualquer condição, pode ter a condição da coragem para evoluir. O programa Vale Tudo, sempre em nome da Servitral e também da Lubrifil. Estamos hoje com a presença do professor Giovanni de Freitas Cerci, ele que é engenheiro civil e também professor do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, e nos trouxe o tema hoje, coragem de evoluir. E, olha, realmente é um assunto importantíssimo, porque nós vemos essa coragem de evoluir que a pessoa deve ter. Professor Giovanni, autoconfiança, eu acho que isso aí é um assunto importante também, né? Para nós tratarmos, dentro dessa coragem para evoluir. A autoconfiança é um fator importante para realizarmos os nossos projetos, professor? Olha, a confiança, né? Vamos entender o que é confiança. Confiar. Você vai confiar em alguém. Certo. Você vai confiar. No caso de você se sentir bem com essa confiança, eu faço uma pergunta para os ouvintes. Você, no fundo, confia mesmo? Eu confio, sim. Eu confio naquilo que a pessoa faz, eu confio naquilo que ele fala. Está errado. Você não deve confiar nas outras pessoas. Você tem que confiar em você mesmo. Por quê? Porque você sabe o que você sabe. Você sabe o que você faz. Você sabe o teu pensamento. Ou seja, confiar só em nós mesmos. Só em você mesmo. Não confie em nada. Princípio da descrença, vou falar de novo. Não acredite em nada. Tenha as suas próprias experiências. Ou seja, a confiança parte só de nós para nós. Eu tenho confiança de que eu vou fazer essa prática e vou fazer a saída fora do corpo essa noite. Eu vou fazer. Eu confio que eu vou usar essa prática, essa ferramenta, e vou experienciar. 1, 2, 100 vezes. Vou fazer. E eu lhe digo, eu, Giovanni, eu tenho essa confiança.
porque eu sei que eu vou fazer. Se eu quiser, eu faço. Agora, não confie nos outros. Os outros, por mais tarimbado, por mais que você goste dessa pessoa, não confie, porque ela tem o direito também de, naquele momento, achar que ela vai fazer isso, ou ela pode não fazer. Professor Giovanni, e tem outro lado daí, né? A autocrítica ajuda ou atrapalha? Autocrítica é fundamental. É saber quem é você. Como é que, por exemplo, o engenheiro Giovanni aqui funciona? Eu quero saber eu de mim. Poxa, esse pensamento é meu mesmo? O que eu estou pensando? O que eu estou fazendo? Autocrítica é o primeiro passo de fazer o autoconhecimento. É sentar e colocar no papel. O ideal é você pegar um papel, um caderno, uma caneta, um lápis e ir anotando os teus traços fortes. Eu sou uma pessoa organizada, eu sou uma pessoa que gosta de pensar bem das pessoas, eu sou uma pessoa que sempre estou proativa para os outros. Você vai notar que para os traços positivos, você vai ter até uma certa facilidade. Se vocês fizerem esse trabalho agora, coloquem no papel, do lado direito, traços positivos, 10. E cronometrem quando você terminar os 10. E depois do lado esquerdo, coloquem os traços negativos. Vocês vão fazer uma análise de quanto tempo vocês vão preencher os 10. Normalmente, os positivos a gente faz até meio fácil. Agora, os negativos a gente não quer nem pensar. Por isso que muitos deles não completam nem os 10. E isso seria uma autocrítica, professor? É isso. Não precisa falar para ninguém precisa saber que você está fazendo isso. Mas essa autocrítica, muitos não conseguem nem pensar nisso. Nem eles ficam brabos só em pensar nisso. E olha, não precisa falar para ninguém, não. Você não precisa falar para o teu companheiro ou companheira que está ao seu lado. Faça isso você agora. Vamos ver se você tem coragem para isso. Eu desafio vocês. Façam isso. Quero só ver. Professor, o senhor falou a respeito de autodomínio energético também. O que seria esse autodomínio energético e de que forma isso impacta em nossas realizações? Ok, vamos falar de novo do Pensene. Pensamento, certo. Sentimento e energia. O pensamento, o sentimento e a energia, elas são indissociáveis. Então a consciência, ela fica o tempo todo, ela estando lúcida durante o dia ou dormindo à noite, ela está 24 horas do dia pensenizando. E pensenizando, esses pensamentos, sentimentos e energias, eles ficam irradiando o tempo todo. A nossa psicosfera ao em volta da gente. E isso é uma forma que pode levar ao positivo e negativo. O que é o positivo e negativo? Essas energias, desse pensamento, sentimento e energia, prejudicar alguém, porque você está pensando mal, ou de repente ajudar alguém que está pensando bem. E isso faz no seu envoltório uma diferença muito grande. Por isso que o Pensene precisa ser visto com muita atenção, porque a pessoa ela precisa ter esse pensamento, sentimento e energia muito bem controlado. E para você controlar isso, você tem que fazer a reciclagem. Saber os seus pontos negativos e procurar trabalhar eles, para que esse pensamento, sentimento e energia seja irradiado de uma maneira mais assistencial para nós e para as outras pessoas. Professor, isso a pessoa também tem que ter a coragem para conseguir fazer isso, né, professor? É aquela velha história, né? O pensamento, sentimento e energia daquela pessoa que está, por exemplo, um alcoólatra.
né? Vamos lá, aquela pessoa que não consegue, que bebe muito, que tem muita defasagem, briga com todo mundo, ele tem é o alcoólatra, né? Ele está nessa situação, óbvio, se ele está é porque gosta. Vai dizer, mas espera aí, como é que ele gosta? Muitas vezes ele fica até chorando, dizendo que queria sair disso, não sei o quê. Não, ele gosta, ele tem direito disso. Pessoal, o alcoólatra que quer ficar naquela situação, primeiro, nós temos que entender que ele gosta disso. Mesmo que ele fale que não goste. Mesmo que ele diga que ele está mal, que tudo mais. Mas ele continua bebendo. Só esse fato, a gente sabe que ele gosta disso. As consciências que estão com eles também gostam, óbvio. Estão deixando preso ali. Basta só ele dizer, eu não quero mais. Mesmo, chega, não quero mais. Eu quero ver coisa diferente, não quero mais. É só ele. Só ele mesmo pode sair do buraco. Não adianta. O que nós podemos fazer é dar exemplo. Eu não estou tomando. Eu estou bem aqui, Vamos lá, vem comigo. Pare, não tome isso, vem comigo, vamos passear junto. Você pode fazer isso. Certo. Dá o exemplo, que você está passeando na floresta, né, fazendo as coisas, mostrando para ele. Mas se ele não quiser, deixa ele. Ele é a condição dele. Ele tem direito a isso. As pessoas que fazem besteira têm direito a isso. O que nós temos que fazer é dar o exemplo. E com o exemplo, eles podem ter a vontade de ter a coragem. Certo. Com o nosso exemplo. E entender e não ficar bravo com eles. Não fiquem bravos com eles. Não fiquem pensionizando mal dessas pessoas. Porque eles estão no estágio evolutivo que eles precisam passar por aquilo. Muitas vezes eles precisam ir ao fundo do poço para poder ter a coragem lá na frente. E você vai negar isso a eles? Isso daí é um ponto para pensar, ok, pessoal? Professor, através da coragem, é possível modificar a forma de como pensamos e sentimos? Identificar a coragem. Como... Exato. Através da coragem. Tá. Nós podemos modificar a forma de como pensar e como sentir as coisas? Sim, você veja bem. A coragem, ela pode ser positiva ou negativa para a evolução. Se você ter a coragem positiva para a evolução, é aquilo que nós falamos, né? É você ter a coragem de fazer o autoenfrentamento, a autoanálise. Vocês estão ouvindo aquilo que a gente está falando e no primeiro momento, mas isso é fácil. Eu sei o que eu sou bom, eu sei aquilo que eu ainda tenho, o que eu preciso melhorar. Chega num certo momento que você tem até fica até fácil você dizer, eu sou isso, e tem coisas positivas e coisas negativas. Mas a coragem de você realmente assumir e fazer alguma coisa para melhorar, isso muitas pessoas não têm. Por isso que muitas pessoas nem pensam nisso. Preferem jogar isso embaixo do tapete, deixo para lá, eu não quero pensar nas coisas negativas que eu tenho. Eu sei que eu faço essas coisas, mas eu vou lá no lugar tal, peço uma bênção lá e está tudo resolvido. Isso que é o drama, né, da humanidade, né? Tem pessoas que passam a semana toda fazendo um monte de besteira. Ele sabe que está fazendo besteira. Fica até incomodado com isso e chega no final de semana, de tão incomodado que está, não vê a hora de chegar no domingo e pegar uma bênção. Aí nessa bênção, está aliviado. Chega na segunda-feira de novo, mesma coisa. E passam pessoas vida após vida fazendo isso. Professor, e a questão da coragem que sentimos? Que nós sentimos? Exato. De nós mesmos ou da outra pessoa? Porque o senhor falou do que pensamos, né? Coragem do que pensamos. E agora da coragem que sentimos. Ok, aí que está. O sentimento, isso daí está dentro da pessoa. A gente sabe o que sente. É de cada um. O sentimento, ela está em cada pessoa, mas a partir da bioenergia, nós podemos sentir o sentimento da outra pessoa. Vamos dar um exemplo assim.
do dia a dia, vocês chegaram ao lado de uma pessoa e sentiram uma euforia tão grande. Vocês sentiram um amor tão intenso de estar em contato com uma pessoa? Ou seja, nós tivemos a capacidade de sentir o que a outra pessoa sente. Mesmo que aquela pessoa esteja com cara amarrada, a gente sente que ela é uma pessoa muito legal, né? Por isso que existe o auto-engano, né? Nós estamos aqui na matéria achando que as nossas mazelas, as nossas coisas negativas e positivas está sendo encobertado pela nossa forma de olhar ou a nossa expressão facial. Não, muito pelo contrário. Porque no extrafísico, as pessoas não conseguem se esconder. As suas energias, elas não se escondem. Por isso que as pessoas, quando vão para o outro lado, quando morrem, aquelas pessoas que têm vergonha delas mesmas, elas se fecham. Elas entram na psicose pós-mortem muito forte. Porque lá, a consciência sabe que ela não pode se esconder. E aqui no intrafísico, elas ficam mais tranquilas, vivem fazendo só porcaria, achando que ninguém sabe. Porque ela faz por baixo dos panos. Outro grande engano. Porque as pessoas que têm parapsiquismo, que trabalham as energias, elas têm mais facilidade de sentir o que a outra pessoa sente. Essas pessoas podem chegar na frente de alguma pessoa, um artista, dizendo esse artista é fantástico, espetacular, mostrando que ele é uma pessoa. Mas essa pessoa que trabalha as energias, ela sabe. Ela pode ser uma pessoa muito, muito linda. Mas a pessoa que trabalha as energias e tudo mais, faz a leitura. Sabe o sentimento, se é positivo ou negativo daquela pessoa. Então, isso é uma coisa que é para vocês pensarem, pessoal. Nós não podemos se esconder de ninguém, tanto do intrafísico quanto do extrafísico. Professor, e qual o melhor direcionamento que, na sua opinião, no caso, podemos dar aí para a nossa coragem? Qual é o direcionamento? Coisa mais prática. Certo. Como é que está a casa de vocês? Como é que está a família de vocês? Como é que está o cunhado? Como é que está a esposa? Como é que está o marido? Como é que está o filho? Como é que está o sogro? Como é que está a pessoa que trabalha do seu lado no seu trabalho? O seu vizinho, como é que ele está? Pergunto para vocês, como é que está o vizinho de vocês? Como é que ele está? Ele está bem? Você jogou as melhores energias para ele? Ou ainda você está bravo com ele que ele jogou uma pedra no seu gato e você quer matar ele? Que ruim, né, pessoal? Não é assim. Primeiro passo, vê o seu lado. Quem está com você? E até você mesmo. Como você está? Comece por aí, você mesmo. Uma forma bem prática é ver como é que está o relacionamento de você com a esposa, o esposo com o marido. Como é que está? Tá bom? Não tá tão legal assim. Tá mais ou menos, dependendo da hora. Você pode ter certeza que se só for isso, tem muito trabalho para ser feito. O autoconhecimento já é uma grande ferramenta, é o primeiro passo para você realmente ter essa coragem e fazer a sua evolução. E ajudar todo mundo que nós precisamos e fazer essa evolução junto com todos. Porque nós precisamos de todos para evoluir. Professor, essa evolução, o senhor acredita que vem essa evolução da coragem, ela vem através de conversar, de dialogar? É o melhor caminho, professor? A comunicação é fundamental. Ninguém vive sozinho. Se a gente não consegue evoluir sozinho, nós precisamos de outras pessoas. Como é que você vai evoluir com as outras pessoas ficando calado? É ter a coragem de se expor. Certo. As pessoas não se expõem. Elas têm coragem, elas têm vergonha de se expor. Por que guardar para si isso, né, professor? Aí que está. Quando a pessoa guarda para si as suas mazelas, aí que vem as defasagens energéticas. Porque vem a questão negativa. E isso influi direto no momento, principalmente no soma.
As doenças. Você está doente? Eu vou fazer uma pergunta aos ouvintes. Hoje você tem algum problema de doença? Você tem algum problema de câncer? Você tem algum problema de uma disfunção qualquer? Problema de estômago, refluxo? Você tem algum problema de dor de cabeça? Qualquer coisa que te incomode. Tem ou não tem? Todos nós temos alguma coisa. E só isso daí é o indício de que as coisas não estão legais, que precisam ser vistas. A questão do cardio-chakra, a questão do coração. Aqui nós temos um chakra que tem uma energia. Normalmente, vamos lá, vamos fazer um exemplo bem prático assim. Uma pessoa que tem, ou por exemplo, ontem foi sexta-feira, foi na balada, conheceu uma moça e ela não deu bola. E ele a gente fica tão triste porque não ter dado bola e tudo mais. Certo. Aí hoje eu tô com uma defasagem do cardio-chakra. A parte sentimental está ferido. A primeira coisa é o cardio-chakra. Se isso torna-se crônico, tem pessoas que veem uma pessoa e fica lembrando dela a vida toda. Com certeza. A descompensação energética do chakra, cardio-chakra, vai levar a um problema cardíaco. Isso daí é batata. Vai ter uma disfunção, um problema cardíaco, uma veia entupida, alguma coisa da parte do coração. O coração pode explodir com o tempo. Ou seja, a questão sentimental, a parte das energias precisa ser vista. Ou seja, se você tem alguma doença, alguma disfunção, é porque tem alguma questão sentimental que não está bem resolvida, que precisa ser vista e precisa ser feito esse trabalho de autoconhecimento. Nós viemos aqui para ser felizes. Nós não viemos aqui para sofrer. Nós não viemos aqui para isso. Evolução não parte disso. Muito pelo contrário. Nós precisamos estar bem felizes aqui para poder ajudar todos a evoluir juntos. Professor Giovanni, de que forma, eu acho que essa situação o senhor vai nos deixar aí com muita tranquilidade. De que forma a nossa coragem, de tudo aquilo que nós falamos, pode nos ajudar na nossa evolução? A coragem é para as pessoas, independente do século, do milênio que ela viveu. Tem pessoas há 1000 anos atrás que já tiveram essa coragem de evoluir. Hoje eles já estão num patamar muito superior a nós. Está num nível muito maior. Tem consciências. Estou dando exemplo, tá? Certo. Pode ser 1000, 2000. Há 1000 anos atrás teve uma consciência que teve essa coragem, que foi e que resolveu. É bem provável que ele nem precise mais ressomar aqui nesse planeta. Já pode estar em outro lugar. Então depende da pessoa. Todos têm direito, de um momento que for, de ter essa coragem para poder fazer a alavancagem da sua evolução e dos outros também que estão juntos. E tem outras consciências, inclusive, que já teve essa coragem há muito tempo atrás. Não vou dizer... E que ainda estão com a gente por opção de estar aqui para poder ajudar. E elas são pessoas que elas não vão a público, ninguém sabe onde está, eles se encapsulam e promovem, inclusive, uma assistência planetária, que eles estão ainda com a gente. Isso dentro das pesquisas dos estudos da Conscienciologia, nós já identificamos algumas consciências que estão nesse padrão. E essa coragem, eles conseguiram, já tiveram isso há muitas vidas atrás, e que hoje eles estão nesse patamar. Se nós não somos essa consciência, nós podemos agora, no dia de hoje, dentro dessa entrevista, ter essa coragem e começar o processo para alavancar a sua evolução. É uma questão de opção de cada um. Professor, interessante todo esse trabalho que nós fizemos aqui, claro, o senhor fez a respeito dessa coragem de evoluir.
Qual é a maior coragem para evoluir que a pessoa deve ter, professor? O autoconhecimento. Dele próprio. Isso é a coisa mais difícil, é ter o autoconhecimento, saber como é que ela funciona. Em todos os níveis. Esse é partir, a consciência parte dela mesma. É a maior coragem. As pessoas não têm coragem de se aguentar. As pessoas não têm coragem de se admitir. As pessoas não têm coragem de dizer, puxa, eu sou assim. Esse é o primeiro passo. É ter a coragem do autoconhecimento. Professor, aquela pessoa que vive reclamando que está ruim, que as coisas não acontecem com ela, qual a atitude que ela deve ter? Essa evolução, será que parou ali nessa pessoa? Reconhecer essa pessoa que só reclama de tudo e que está numa defasagem... Porque nunca está bom, né, professor? Nunca. Essa pessoa tem que reconhecer que a situação que ela está, que ela se encontra, é por causa dela mesma. Foi ela que promoveu isso, foi ela que admitiu isso e admite que ela gosta disso. Se ela está nessa situação é porque ela gosta. E tem como evoluir, professor? Ou só ela mesmo que pode ela vai isso? evoluir. Ela vai evoluir na sua velocidade. Ela vai levar tanta pancada, que vai só ter que ver se essas pancadas vai ser tão fortes, se ela vai mudar isso nessa vida ou nas outras. Mas um dia ela vai mudar. Professor Giovanni, é interessante, né? A pessoa cria vários problemas e depois tenta jogar para os outros resolver, né, professor? É exatamente assim. É assim que funciona. Né? Bem isso. Todo mundo é assim. Que é interessante, né? Até a gente conversando, e pode ter certeza, os amigos que estão nos ouvindo aí, é assim, cria um problema, não analisa o problema antes, né? No caso, vamos dizer, faz uma prestação que às vezes não consegue pagar. Isso. Né? Aí fica numa situação de lamentando, queixando, porque a vida está ruim, porque ganho pouco, porque o país está não sei o quê e tal. Joga a culpa em alguém. Só que é o seguinte, tem que observar que é muito interessante. Essa decisão de fazer uma prestação que não pode, naquele momento, muitas vezes ele teve influência de alguém, né? De repente a esposa que quer um carro novo, fica assediando, né? Não, comprar. Ele sabe que não pode, mas faz. Ou as outras consciências extrafísicas que estão ali querendo ver ele quer ver ele assim de uma forma negativa, eles ficam lá, né? Pode, vai lá, dá o primeiro lance, dá o primeiro cheque e tudo mais. Ou seja, o que é isso? Fazer o autoconhecimento, saber, né? Nessa situação de vida, de não fazer mais besteira, para evitar que as outras consciências venham e pensem por ela mesma. Ou seja, o autoconhecimento é a ferramenta, é o primeiro passo da coragem evolutiva para ter. É saber como é que funciona. Aquelas ideias, aquelas coisas que ela está fazendo, que naquela primeira prestação, por que foi feita aquela primeira prestação? Foi só a minha vontade mesmo? Ou a minha vontade foi do outro? Que está do lado, nessa dimensão ou das outras dimensões? Está vendo, pessoal, como é importante você saber como é que você funciona? Como é que você está nesse ambiente, nessa dimensão? Para você não ter essas influências negativas, tenha esse autoconhecimento. Isso sim é a coragem para a gente poder começar a ter saltos grandes de evolução e ajudar todo mundo a seguir junto. Seria, professor, uma coragem evolutiva e também mudança comportamental? Seria isso, professor? A evolução ela é praticamente infinita. Certo. Ela é infinita. A evolução é uma transformação. Se a evolução é infinita, a transformação é infinita. Ou seja, mesmo eu aqui falando para vocês, eu já fiz muita reciclagem. Muitas. Eu já consegui a parte de comunicabilidade. Eu não conseguia falar em público. Não conseguia nem falar com meu pai, com minha mãe, porque eu era travado. Então você veja, como é que eu consegui falar? Evoluiu. Quando eu me incomodava a questão da comunicação,
Eu queria falar com as pessoas, eu tinha medo, porque eu estava travado. Por que isso? Daí comecei a fazer a minha pesquisa. É porque eu fui sempre na parte religiosa, nas outras vidas, certeza absoluta que eu era era padre, era seminarista. Isso que me travava muito, porque tem muitas coisas que a gente não falava, a gente sempre estava, isso trouxe para essa vida. E cheguei numa família, meu pai de uma formação das antigas, né? Também muito severo, então isso me travou. Então meu laringochakra era travado mesmo, eu não conseguia falar, não conseguia nem falar comigo mesmo. Até eu falar mentalmente comigo mesmo, eu tinha dificuldade. Então se veja que o meu caso era muito, muito difícil. E aconteceu isso tudo antes da Conscienciologia, porque a Conscienciologia é recente, tá? E essas coisas que eu estou falando, muitas pessoas já fizeram isso antes disso, né? No meu caso, eu conheci, tem o meu compadre que me convidou, ele era do Rotary Club. Ele era presidente do Rotary Club lá de Santa Felicidade, em Curitiba. E ele disse: Giovanni, você não quer conhecer o Rotary Club? É tão legal, tem lá. Só que você tem que ir lá toda quarta-feira à noite e tal, que tem as reuniões, você não quer ir lá? Tá bom, eu vou lá. Daí, quando eu cheguei lá, ele me apresentou e me deu o microfone para me apresentar. Eu não sei como é que eu consegui. Eu deletei isso, mas olha, foi difícil falar meu nome. Porque era muito acanhado, não conseguia falar mesmo. Aí chegou naquele momento, depois de 2 meses que eu estava ali, tentando conversar com as pessoas, porque eu não conseguia conversar. Aí o meu compadre disse: pô, nós precisamos, aí vai ter o próximo presidente do próximo ano e tal, precisamos formar aí. E o que nós queríamos saber, quem é que gostaria de ser o apresentador, né? Agora não me fugiu o nome da pessoa que faz a apresentação, né? Certo. Naquela hora, eu levantei o dedo. Não sei como que eu levantei o dedo. Alguém levantou para mim. Talvez era o meu parador. Levanta essa mão aí. Eu não conseguia falar. Eu quero ser o protocolo. Era o protocolo. Certo. E o protocolo é toda noite, chega lá, pega o microfone, apresenta, tem essas pessoas que estão visitando e tudo mais. Naquela primeira vez, eu suava. E daí deu uma gaguejada e tudo mais. Porque eu tive a coragem de levantar a mão naquele dia. Aquele dia foi fundamental para mim tirar essa cisma, essa questão do laringochakra que eu não conseguia fazer comunicação. E foi naquele dia que eu tive a coragem e que consegui daí começar a me comunicar com as pessoas e tudo mais. A coragem de evoluir. Foi ali, naquele momento, com a minha total desespero de não conseguir falar. Eu levantei a minha mão e me candidatei a ser o protocolo do Rotary lá em Santa Felicidade. Foi isso que me levou a fazer com que o meu laringochakra começasse a libertar, a fluir de volta. Então você veja um exemplo que eu estou dando que aconteceu comigo. Exato. Né? E que todos aí tenham essa condição dessa coragem ainda nessa vida. Se não for nessa, vai ter sendo uma outra, com certeza. Professor Giovanni, estamos chegando em cima do horário. Agradecer ao senhor aqui pela presença e como foi importante esse tema que o senhor nos trouxe hoje aqui, que é a coragem de evoluir. Né? E eu acredito que com esses exemplos do que a gente conversou, do que a gente evoluiu, vamos assim dizer, hoje dentro dessa programação, vai ser muito importante para os amigos, ou amiga, ou amigo que está nos acompanhando, porque é o momento de ter aquela coragem de evoluir, como o senhor teve no exemplo que o senhor citou. Eu quero agradecer ao senhor aqui, agradecer ao Instituto de sempre nos colocarem um professor aqui, trazer essas informações, que para nós aqui, dentro da Super Rádio União, dentro da programação Vale Tudo, se torna muito importante, porque são conhecimentos que às vezes a pessoa não tem oportunidade de adquirir, visitando uma palestra ou visitando mesmo outras oportunidades. Então, agradecer ao senhor pela presença, um abraço aos amigos do Instituto e aguardamos aí a presença dos senhores. Estamos aí à disposição, a programação Vale Tudo. Quando os senhores virem aqui em União da Vitória, os microfones estarão sempre abertos para sempre trazer um assunto. Como eu já frisei, nós tínhamos marcado aqui mesologia, atitude estagnadora da evolução,
covardia consciencial, uma série de temas aí que nós teríamos ainda que trabalhar sobre isso. Na sequência, eu tenho certeza que os professores, o senhor ou algum outro professor do Instituto estarão aqui trazendo aí esses temas aí que nós citamos agora. Muito obrigado pela sua presença, que o senhor e o pessoal que está aqui que tenha um bom retorno e uma boa estadia aqui em União da Vitória. Muito obrigado a todos e fica o convite. Todo mês nós estaremos aqui no sábado à tarde, num dos sábados à tarde do mês, para fazer palestra gratuita com vários temas. Fica o convite para vocês comparecerem. Vai ter a partir das 15h30 nos sábados. Daí a programação, que se quiser dar uma ligadinha aqui na rádio, nós vamos passar aqui as datas. E venham tirar as dúvidas, venham refutar. Venham trocar ideias. Nós estamos aqui para mostrar a nossa realidade, o que nós fizemos, o que nós estamos fazendo. E para as pessoas que tiverem interesse, nós temos as ferramentas aqui para repassar para vocês para fazer a evolução. E diga-se, né, professor, é um trabalho voluntário que os senhores profissionais, né, empresários, médicos, odontólogos, enfim, uma série de profissionais vêm fazendo aí durante todo esse tempo. Muito obrigado pela oportunidade e fica o convite novamente para todos. Obrigado. Obrigado aí ao professor Giovanni de Freitas Cerci, engenheiro civil, professor do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que esteve aqui na nossa programação. A apresentação foi de Beto Rolão, os trabalhos técnicos da Jéssica de Oliveira Santos, Departamento Comercial Marcelo Maltauro, direção e gerência Carlos Henrique Agostinho Caíque e na direção geral do senhor Carlos Agostini. Lembrando que você vai ficar agora com o professor Aloysio Silva, com o musical dos anos 50, 60 e 70. Na sequência, o professor Aloysio Vichuk, com muitas entrevistas. Às 11h30, o Momento Esportivo. E, a partir das 15h, no comando do Ricardo Silveira, está aí o Agito Geral. Muito obrigado pela sua companhia, que você tenha um bom domingo, um bom almoço e fique com Deus. E fique com Deus. E fique com Deus. E fique com Deus.